Olá pessoal, novamente, boa tarde. Eu estou aqui para gravar mais uma videoaula. Agora é aquela partezinha que tem alguns exercícios comentados, certo? E aí assim, a gente vai começar falando aqui, a primeira questão, né? É uma questão aí que vem do consórcio da CESP, certo? E aí vamos só dar uma analisada e vou fazer que nem eu fiz nas outras atividades, certo? Eu dou uma lida na questão, certo? A gente vai vendo alternativa por alternativa, né? E o para que serve, e depois a gente responde aí a correta, ok? Então vamos lá, ó. É responsável pela realização de cálculos matemáticos em um computador, o componente de hardware denominado, aí eu tenho, letra A, barramento do sistema, letra B, teclado, letra C, processador, letra D, byte, ou letra C, ou letra E, disquete. Então a gente, ao longo dessas aulas aí, a gente veio estudando um pouco de dispositivos de entrada e saída, aqueles periféricos internos como placa-mãe, processador, memória e tal. E de acordo com essas alternativas, ele diz assim, ó, é responsável pela realização de cálculos matemáticos em um computador. A gente viu que nas aulas anteriores, por exemplo, o teclado é um periférico de entrada de dados, certo? Então qual é a função dele? Só é enviar as instruções. Ele não calcula nada, certo? A gente viu também que o byte é uma unidade de medida da informática, certo? Então eu preciso do byte para poder fazer essas instruções, né? Realizar esses cálculos. O disquete a gente viu também nas videoaulas aí, que ele é um periférico, certo? E aí lá ele é um periférico de armazenamento, que a gente já tinha visto na vez passada, né? Que é um periférico magnético, um disco magnético, tá? Então ele não faz também cálculo nenhum. Barramento do sistema, ele é uma coisa mais lógica, certo? E aí a gente viu também que o processador, ele é um periférico interno, ele pode se chamar CPU ou CP, né, unidade central de processamento, e ele é dividido em três, que a gente viu: a unidade de controle, a unidade de registro e a ALU. Qual é a função da ALU? Ela é a unidade lógica e aritmética, responsável pelos cálculos, né, do computador. Então, qual é a alternativa correta? Processador, certo? Não tem muito segredo não, certo? Aí agora, ó, a gente vai analisar essa figura aqui que vocês estão vendo, essa imagem, tá? E vai responder a próxima questão, né? Então eu tenho assim, ó, CESP. O componente apresentado na figura anterior, encontrado em qualquer computador moderno, é denominado, a gente acabou de ver essa matéria, não foi? Nas aulas anteriores. Então a gente tem memória RAM, né? A gente viu que a memória RAM é aquela memória que ela é volátil, ou seja, ela depende da memória para funcionar, ou da energia para funcionar. Então ela é um pente de memória, certo? Que seria a correta, provavelmente, mas vamos analisar as outras, certo? Letra B, disco rígido, né? Um disco rígido a gente viu como é que lá na imagem um disco rígido. Ele é mais quadrado, ele é mais pesado, né? E ele serve como armazenamento da informação. Letra C, pendrive. Também não é pelo formato, o pendrive é muito portátil e ele é um periférico mais externo, né? CPU RISC ou disco CISC. CPU RISC não é, tá? E nem disco CISC. Então a resposta correta é a memória RAM. Deixa eu retornar aqui para vocês darem uma olhada lá, ó. Próxima questão. Quanto aos componentes de um computador, na parte de hardware, temos os dispositivos de entrada e saída. Utilizando o conceito de que dispositivos de entrada codificam a informação que entra em dados, que possam ser processados pelo sistema digital do computador, e que dispositivos de saída decodificam os dados e informações que podem ser entendidas pelo usuário, marque com E os dispositivos de entrada, com S
de saída e com H de entrada e saída. Então vamos lá, aqui ó. Então nós temos uma relação de dispositivos aqui na parte superior e nós temos aqui embaixo as alternativas para marcação, né? Então vamos lá. A impressora, viu pessoal? Ela é periférico de entrada ou saída? Muito bem, periférico de saída. Ou seja, ela não pode ser nem a alternativa B nem a alternativa C, certo? Vamos lá. O mouse é um dispositivo de entrada ou saída? Entrada, certo? E a gente pode analisar aqui que na alternativa A, D e E tem entrada, ó. O monitor é um dispositivo de saída, certo? Então a gente pode ver aqui, ó, que a D também a gente pode cancelar ela, né? Porque aqui eu tenho entrada e saída. O teclado é um dispositivo de entrada, então a gente pode ver também que a letra A e a letra E continuam do mesmo jeito, né? O scanner é um dispositivo de entrada, certo? Então ainda continua correta aqui a letra A e a letra E. A webcam é um dispositivo de entrada. Quem respondeu entrada, né? Então o que acontece? Entre a letra A e a letra E, a letra A já dá uma opção incorreta aqui, ó. Então a alternativa correta é a letra E, né? Porque o data show é um dispositivo de saída. Tá bom? Fácil essa, né? Próxima questão, ó, agente penitenciário. A placa de circuito de um micro onde ficam localizados o processador e a memória RAM, principalmente, é a placa. Essa é fácil, né, pessoal? Placa mãe, né? Muito fácil a alternativa. Onde fica localizado, onde fica encaixado esses componentes, né? Aí aqui, ó, próxima questão da CESP, eu tenho a imagem, essa imagem aqui, né? E aí diz assim, ó, na figura anterior, identifica-se o componente de hardware normalmente encontrado em computadores modernos, denominado, ó, bom, por que eu faço isso, pessoal? Porque geralmente vem uma imagem para a gente poder estar dando a nomenclatura dela. Essa questão mole isso aqui, certo? Então a gente geralmente faz nesses formatos. Então tem as alternativas. Aquilo lá nada mais é do que uma placa-mãe, certo? Aí, ó. Próxima questão. O termo hierarquia de memória, que foi aquela pirâmide que a gente deu uma olhadinha aí na aula anterior, se refere a uma classificação de tipos de memória em função de desempenho, né? A gente viu lá que aquela pirâmide lá, ela começa do mais rápido para o mais lento, né, de identificação da máquina. Selecione a alternativa que estiverem ordenadas as memórias abaixo, pela velocidade de acesso e custo, viu pessoal? E custo. Ou seja, da mais alta para mais baixa, ou seja, vai ter que seguir aquela pirâmide. Aí eu tenho número 1, número 2, número 3, número 4, a gente tem que numerar aqui embaixo, ó. Então vamos lá. De acordo com aquela pirâmide que a gente viu, o que acontece? A gente viu lá que o processador é o primeiro, né? E a gente viu que no processador existe a memória cache L1, L2, não foi? Então aqui, ó, a número 3 é para ser a primeira opção, tá? Ou seja, a gente cancela B e cancela D, né? Depois a gente viu que a memória RAM, que fica entre o processador e o HD, ela é a que é mais rápida após a memória cache, né? Ela é a que é mais rápida após a memória cache, certo? Então ela é a próxima. Então ficaria assim, 3, 1. E aí pela sequência dele aqui, a letra C, ó, o número 4, que é a memória flash, ela é mais rápida, certo? E posteriormente o HD, tá? Então pela memória, questão de hierarquia, essas são as velocidades de acesso, tá certo? Uma outra, ó, prova de agente penitenciário agente da Polícia Federal, ó, da CESP também, diz assim: ROM é uma memória não volátil, tal que os dados nela armazenados não se apagam quando há falha de energia ou quando a energia do computador é desligada.
né? A gente viu que tem lá a memória RAM e tem a memória ROM, certo? Então aqui está certo. Por quê? Porque é uma memória não volátil. Olha o nome aqui, não volátil. Então o que vocês têm que botar em mente aqui em relação a RAM e ROM é a questão do volátil e do não volátil, tá? Próximo, ó. A gente tem aqui a prova para delegado da CESP. CDs, DVDs e HDs são as memórias principais de um computador, utilizadas para manter as informações por um longo período de tempo. Bom, a gente está analisando aqui, a gente já está vendo que a questão está errada, certo? Porque ele diz assim, ó, são as memórias principais do computador. Não é memória principal, é memória secundária, tá? Utilizados para manter a informação por um longo período de tempo. Ele diz assim, por um longo período de tempo. Mas assim, ele está também te afirmando que em algum determinado momento ela vai sumir, que não é o caso. Tá? Então aqui, por ser memória principal que ele está falando, ele não é memória secundária. Tá? Outra questão aqui dos correios da CESP, ó. Nós temos uma simbologia aqui, que essa aqui é bem facinha, né? Todo mundo utiliza aí no dia a dia. E o que ele diz? A porta padrão que corresponde ao símbolo representado na figura anterior, utilizada para a conexão de pendrive em um computador, é denominada, essa é mais fácil, né? USB, Universal Serial Bus. Tá? E aqui mais uma, ó. Agente da Polícia Federal. Existem dispositivos do tipo pendrive que possuem capacidade de armazenamento de dados superior a 1 bilhão de bytes, né? Esses dispositivos podem comunicar-se com o computador por meio de porta USB. Aí aqui o que acontece? A gente já pode analisar e está perguntando se existe pendrives, né, superiores a tantos milhões de bytes. Como é que nós faríamos essa conta aqui? Então eu vou pegar aqui, ó, vou abrir aqui o bloco de notas, tá? O que seria 1 bilhão aqui, ó? A gente faz aquela divisãozinha que a gente viu, aqui é 1000, aqui é milhão e aqui é bilhão, ó. A nomenclatura que ele termina lá é bytes, certo? Então a gente pode presumir que aqui, ó, eu tenho bytes, tá? Aqui eu tenho kilobyte, aqui eu tenho megabyte e aqui eu tenho gigabyte. Ou seja, está perguntando se existe pendrive com mais de 1 gigabyte, certo? E existe, né? Então por isso que a alternativa é correta. E aí eu encerro essa videoaula aqui com a frase, né, dizendo assim: que o vento leve o necessário e me traga o suficiente. A gente encerra essa videoaula aí de hoje. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas aí de vocês, certo? E até a próxima aula aí.